Bom dia, aprendiz de matemática, tudo bom? Pessoal, hoje a gente está aqui para uma aula um pouco diferente, tá? Eu vou fazer um vídeo aqui, não é bem uma aula, tá? É mais uma explicação sobre um conceito que eu percebi que é muito divulgado na internet, em vídeos de YouTube, em vários lugares de forma errada, tá? De forma errônea. Bom, vamos lá, vamos desde o início. O que aconteceu? Eu, numa das minhas aulas que eu estava dando, né, uma aula física, né, em sala de aula mesmo, a gente estava fazendo uma revisão na aula sobre potências, e aí um dos alunos perguntou, professor, por que um número elevado a zero dá 1? Bom, e aí o que eu respondi para o aluno ali naquele momento era, olha, isso é uma definição, isso é uma convenção, e não tem muito uma explicação de porquê. Simplesmente é conveniente definir assim por vários motivos que vocês só vão aprender depois. Esse aluno foi para casa e depois ele voltou. E na aula seguinte ele estava chateado comigo, ele falou assim, professor, eu procurei no YouTube o porquê daquilo, e eu vi respostas lá no YouTube bem fáceis de entender o porquê que um número elevado a zero é 1, e o senhor só não quis me explicar na aula anterior e tal, fiquei chateado. Bom, e aí ele me mostrou alguns desses vídeos do YouTube, tá, pessoal? E não contente com isso, eu pesquisei mais e mais vídeos e eu percebi que no YouTube tem diversos vídeos explicando o porquê que um número elevado a zero dá 1. Diversos. A grande maioria deles dão mais ou menos a mesma explicação, um ou outro uma explicação diferente, mas a maioria dá a mesma explicação. O problema, pessoal, é que essa explicação está errada, tá? O aluno ficou chateado comigo porque eu não expliquei para ele, mas na verdade ele foi procurar no YouTube e eu acreditava que no YouTube a gente só teria ali, né, teria muita explicação correta daquilo, mas eu percebi que quase você não acha vídeo no YouTube explicando direito, explicando de forma correta o porquê que um número elevado a zero é igual a 1. E como eu vi muita coisa errada escrita, né, muita explicação equivocada do que seria isso, eu resolvi dar uma parada e gravar esse vídeo aqui, e eu vou, a partir de agora, como eu percebi que isso acontece muito, eu vou criar uma playlist aqui no canal com coisas que eu encontro erradas pela internet e eu vou explicar da forma correta, tá bom? Então, pessoal, olha só, a ideia hoje é a gente exatamente explicar por que A elevado a zero é igual a 1. Depois, sempre A elevado a zero é igual a 1, tem alguma exceção, tá? Então a gente vai discorrer um pouco hoje aqui, talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo do que eu quero, mas realmente é necessário. E como o quadro é pequeno, talvez a gente precise apagar o quadro uma ou duas vezes, tá bom? Aguardo aí a paciência de vocês. É uma matemática um pouco mais avançada, não é matemática muito básica, tá? E em alguns momentos aí pode ser que, dependendo do seu conhecimento, você fique um pouco perdido. Se você já está num nível de matemática um pouco mais avançado, eu aconselho você a ver o filme até o final, aí, ver o nosso vídeo até o final, porque muita coisa bacana vai ser explicada aqui e provavelmente algumas delas vocês não conhecem, ou talvez até todas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Bom, o que é potência, né? Primeiro você tem que pensar assim, para que inventou-se a potência, pessoal? É a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. A gente tem que trazer um contexto histórico. Galera, a potência nada mais é do que uma forma diferente de escrever uma multiplicação, tá? Então, antigamente não existia notação da potência. Potência é uma notação, uma maneira de escrever, né? Então, antigamente não existia. Imagina, por exemplo, que você tinha um problema onde você tinha que escrever uma multiplicação assim, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, sei lá, 50 vezes. Depois mais 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, sei lá, 20 vezes. Imagina, se a gente fosse escrever toda essa quantidade de 2, toda essa quantidade de 3, ia ocupar muito espaço no papel. Por isso criou-se a potência, que é uma maneira de você escrever isso de forma reduzida. Ao invés de você escrever 50 multiplicações de 2, a gente aqui escreve o quê? 2 elevado a 50. Mas, ao invés da gente escrever 20 multiplicações de 3, a gente escreve o quê? 3 elevado a 20. E uma coisa que consumiria um espaço gigante no caderno, tanto é que eu nem escrevi aqui tudo que tinha que escrever, né? Só para vocês terem a ideia. Uma coisa que ficaria um espaço gigante no caderno, a gente escreve num pedaço bem pequenininho. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é isso. Para que criou-se a potência? Para escrever coisas de forma menor, né? Escrever multiplicações de forma menor. Bom, multiplicações onde o fator multiplicante é sempre o mesmo, tá? Então, a ideia da potência é essa. Bom, beleza. Então, a ideia foi essa. E, pessoal, vamos começar do início. Lá no início, em matemática, a gente define, a gente conceitua as coisas, tá? As coisas têm que ser bem amarradas. Então, lá no início, definiu-se potência para o conjunto que era necessário. E o conjunto que era necessário para fazer conta era um conjunto natural. Era um conjunto dos números n, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. A gente precisava fazer conta usando uma quantidade de números assim, uma quantidade de números naturais, tá? Bom, então definiu-se a potência. Vamos enxergar a definição de potência. A definição de potência em n, ou seja, nos naturais, e começou definindo assim essa aqui, tá, pessoal? Dado o conjunto n natural, né, de 1 até o infinito,
E sendo nzinho pertencente a esse conjunto n, né, natural, um elemento qualquer desse conjunto, e sendo A um número real, então estou definindo A como um número real, pode ser qualquer número, podemos definir A elevado a n. Tá? Então a gente começou a definir o que é A elevado a n, ou seja, eu chamei esse A elevado a n de potência de base A e expoente n. Então A elevado a n, daqui para frente vai ser chamado de potência, onde a base é chamada de A e o expoente é o n. Então definiu-se isso como o quê? Como o produto de n fatores iguais a A. Pessoal, dentro do conjunto dos naturais, essa definição é ótima, ela é precisa e ela é muito concreta. Você consegue visualizar isso na sua mente. O que é isso, um produto de n fatores? É uma multiplicação de n fatores iguais. Então, por exemplo, se eu pegar aqui para o primeiro elemento do conjunto 1, se eu pegar a elevado a 1, é só um a. Se eu pegar a elevado a 2, é a vezes a. É um produto do a duas vezes sendo multiplicado. Se eu pegar a elevado a 3, é a vezes a vezes a. Se eu pegar a elevado a 4, é a vezes a vezes a vezes a. 4 vezes. E de forma genérica, se você pegar a elevado a um n, lembra que esse n está aqui dentro, né? Natural de 1 para cima, né? 1, 2, 3, 4 até o infinito. Então, se eu pegar a elevado a n, vai ser a vezes a vezes a vezes a, n vezes. Perfeito, pessoal, perfeito. Essa definição serviu muito bem para esse conjunto, o conjunto dos números naturais. Beleza, até aqui? Bom, e daqui a gente criou algumas propriedades. A primeira propriedade que a gente criou, pessoal, e eu vou chamar essa propriedade de propriedade fundamental. Vou chamar ela de propriedade fundamental. Por que você está chamando assim, professor? Porque a partir dela vão surgir as outras, tá? Bom, vai ser a propriedade que eu vou mostrar aqui agora. E como isso aqui é visual e funciona bem, essa propriedade dá para demonstrar visualmente, sem precisar de muito rigor matemático para escrever, tá? E eu vou usar aqui o mínimo rigor possível, tá, pessoal? Para que fique bem entendido. Dá para escrever isso de forma mais rigorosa, mas aqui a ideia é a gente entender. Então eu vou explicar com o mínimo de rigor possível. Bom, a propriedade é essa aqui, pessoal. A elevado a m de Maria vezes A elevado a n de navio é igual a elevado a m de Maria mais n de navio. Bom, essa propriedade aqui, ela é visual e facilmente demonstrada, né? Vamos imaginar, né? Se eu tenho uma multiplicação, por exemplo, vamos pegar com números, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Pessoal, esse 2 elevado a 3 é o 2 3 vezes, né? Isso aqui, ó, é o nosso 2 elevado a 3. E um 2 elevado a 5 seria o 2 5 vezes, né? Bom, a multiplicação dessas duas coisas, na verdade, vai me dar o 2 quantas vezes? Uma quantidade de vezes 3 mais uma quantidade de vezes 5, né? Deixa eu trocar essa caneta aqui. Trocar essa caneta aqui que está falhando. Então, pessoal, isso aqui vai ser uma quantidade de vezes 3 mais uma quantidade de vezes 5. Se você contar, vai ter o 2 aqui quantas vezes? 3 mais 5, né? Então, na verdade, isso aqui vai ser 2 elevado a 8. Esse 8 veio de onde? Do 3 mais o 5, né? E, pessoal, isso aí serve para qualquer n e n que eu escolha, né? É só você pensar de forma genérica. Se você tem 2 elevado a m vezes 2 elevado a n, aqui você vai ter uma quantidade m de 2, né? Uma quantidade m de 2. E aqui, pessoal, você vai ter uma quantidade n de 2. E se você juntar isso, vai dar uma quantidade o quê? M mais n, né? Então aqui eu vou ter uma quantidade m mais n de 2. Beleza, pessoal? Gente, essa propriedade é bem visual, tá? Especialmente nesse conjunto que a gente está trabalhando, que é o conjunto dos naturais. Galera, eu vou dar uma apagadinha aqui, tá bom? Que a gente vai precisar. Bom, então, definiu-se essa propriedade. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Bom, e daí? E daí, pessoal, o que acontece? Em algum momento... Bom, vamos dar uma pausa aqui agora nesse minuto e vamos ver como que isso está sendo provado, entre aspas, no YouTube aí por vários professores, tá? Pessoal, o pessoal prova dessa maneira. E aí a gente vai depois entender o erro dessa prova, tá? O pessoal prova dizendo assim, existe a seguinte propriedade. E eles enunciam a propriedade, ó. Então,
provas, vou escrever assim, ó, provas do YouTube. Do YouTube. Então tem, né, vários canais aí fazendo a seguinte prova. A prova é a seguinte, tem a seguinte propriedade, vamos chamar de propriedade P. A propriedade P diz que A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Bom, a partir dessa propriedade é que as pessoas estão provando que A elevado a zero é igual a 1. Como que é essa prova que eles fazem? É assim, pessoal. Vamos pegar o A elevado a zero. O A elevado a zero pode ser escrito como A elevado a qualquer número, sei lá, 5 menos 5. 5 menos 5. Porque 5 menos 5 dá zero, né? Bom, isso aqui pode ser igual a A elevado a 5 sobre A elevado a 5. Porque você percebe que usando essa propriedade, né? Eu vou ter aqui, na divisão aqui de MN, eu vou ter 5 menos 5, que dá zero, né? Bom, e nessa divisão, como esses dois caras são iguais, você dividir uma coisa por ela mesma dá 1. Então, provou-se que A elevado a zero é igual a 1. Pessoal, essa é a ideia das provas que a gente vê no YouTube, tá? Em tudo quanto é lugar do YouTube aí. Bom, por que que isso está errado? Errado. E galera, olha só, é até fácil de memorizar olhando isso, né? Eu não tô dizendo que a ideia de memorização assim é ruim, é uma ideia boa de memorização. Mas é uma ideia que se baseia num princípio errado e a gente tem que entender isso, tá, pessoal? Então vamos lá, onde que está o erro disso? Agora a gente vai tentar descobrir onde está o erro disso. Bom, já vimos aqui, né? Vou dar uma apagada, tá bom? Vou dar uma apagada. Voltando lá para a história, da potência, o que que a gente tem? Bom, depois que se definiu essa propriedade, que é uma propriedade definida dentro do conjunto dos naturais, e lembra que até esse momento a potenciação só foi definida dentro do conjunto dos naturais. Então não há que se pensar em potenciação onde o expoente não seja natural, até esse momento. Só que em algum momento, alguém disse assim, poxa, e se a gente precisar fazer contas usando outros conjuntos? Conjunto inteiro, um conjunto real, um conjunto racional, sei lá. E se a gente precisar fazer contas usando outros conjuntos? Pô, a potência só está definida dentro dos naturais, então eu não posso usar a potência para fazer conta se eu for utilizar outros conjuntos? Isso era uma coisa ruim. Então a matemática decidiu ampliar a potência para outros conjuntos, tudo bem? Então aqui houve a necessidade de ampliação. A potência que era bem definida em naturais, agora vai precisar ser usada com conjuntos além dos naturais. Então a primeira ideia foi a seguinte, vamos definir agora a potência dentro de um conjunto natural, mas que contenha zero. Então agora eu quero definir a potência dentro desse conjunto aqui, ó. Então agora eu vou pegar a potência e vou definir dentro desse conjunto aqui, ó. Conjunto N, união com o zero, tá? Então eu quero definir potência dentro desse conjunto. E que conjunto é esse, pessoal? É nada mais, nada menos que o conjunto 0, 1, 2, 3, 4... até o infinito. A única coisa que mudou é que acrescentamos o zero. Tudo bem? Eu quero definir agora a potência dentro desse conjunto. Bom, ela já estava bem definida para todos esses elementos, só não está definida para o zero, não é verdade? Então a gente precisa definir quem seria o A elevado a zero. Então a grande pergunta aqui é, quem seria o A elevado a zero? Ponto de interrogação. Galera, pensa comigo, se você for usar a mesma definição que a gente usou para naturais, não faz o mínimo sentido. Tá? Porque pensa, olha a definição. A gente pode definir como um produto de n fatores iguais a A. Então aqui eu tenho um fator igual a A, 2 fatores iguais a A, 3 fatores iguais a A, 4 fatores iguais a A, todos multiplicados, né? Então o que seria o A elevado a zero? Seria um produto de 0 fatores iguais a. Seria um produto de 0 fatores iguais a. Como que é isso? Não faz sentido. Percebe? Como que eu vou fazer um produto de 0 fatores? Então não estou multiplicando ninguém, né? Então não faz sentido, gente. A definição que a gente usou para naturais não faz sentido se a gente colocar o zero. Não faz. Não é mais uma coisa concreta. Aqui era concreto. Aqui essa definição fica abstrata. Não dá para você compreender o que seria um produto de 0 fatores iguais a. Percebe? Então essa definição que a gente usou nos naturais não serve quando a gente inclui dentro do conjunto o zero. Não serve. Bom, beleza, não serve. Então vamos imaginar
que eu quero fazer com que essa propriedade aqui, que é uma propriedade bem definida nos naturais, funciona para os naturais, né? Que essa propriedade funcione também se eu incluir o zero. Daqui é que vem a sacada, pessoal. Presta atenção. Eu quero que essa propriedade continue funcionando. Porque você imagina, se ao mudar o conjunto a minha propriedade deixar de valer, não tiver mais valia, fica muito difícil fazer conta, trabalhar, operar. Porque você vai estar operando em dois conjuntos, às vezes, ao mesmo tempo. E aí, como que você vai operar usando uma propriedade em determinada parte do conjunto e dali para frente você não consegue mais operar? Não faz sentido. Então, eu quero que essa propriedade continue valendo se eu incluir o zero. Bom, beleza. Então, olha o que eu vou pensar. A gente vai pensar assim, pessoal. A elevado a zero vezes A elevado a M. Tá, pessoal? Aqui é M, tá? M de Maria. Bom, A elevado a zero vezes A elevado a M, se eu quero que a minha propriedade continue valendo, tem que ser A elevado a zero mais M, que é igual a A elevado a M. Né? Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho que A elevado a zero vezes A elevado a M tem que ser igual a A elevado a M. Bom, pessoal, tem duas maneiras fáceis de você interpretar isso aqui. Primeira maneira, quem é o A elevado a zero? Não sei ainda. Mas é um cara que se eu multiplicar por A elevado a M, o resultado tem que dar A elevado a M. Quem é o único cara que quando você multiplica por um valor, o resultado dá esse próprio valor, ou seja, o resultado não muda? É o elemento neutro da multiplicação, né? E quem é o elemento neutro da multiplicação, que não muda a multiplicação? É o 1, pessoal. Então, uma forma de você pensar é você enxergar que o A elevado a zero tem que ser igual a 1 para que isso seja certo, para que isso valha, né? Os cachorros aqui, eu bati aqui no negócio, meus cachorros latindo. Tem ninguém. Isso aqui, pessoal, tem que ser igual a zero para que isso valha, tá bem? Para que tenha valia, tem que ser igual a zero. Por quê? Perdão, tem que ser igual a 1, tá? Tem que ser igual a 1. Por quê? Porque se fosse qualquer outro número, isso aqui não daria certo. Como assim, professor? Bom, eu quero que a minha propriedade continue funcionando quando eu incluir o zero. Então, se eu incluir o zero, quem é o cara que elevado a zero faz isso, dá isso? Faz A elevado a M, dá M. É só se esse A elevado a zero for igual a 1. Tudo bem? Então, isso aqui já é uma maneira da gente ver que A elevado a zero é igual a 1. Bom, tem outra forma, tá? Outra forma aqui, que é mais matemática, partindo daqui, tá, pessoal? Que é você pensar o seguinte, ó. Eu tenho A elevado a zero vezes A elevado a M, e isso é igual a A elevado a M. Quero descobrir quem é o A elevado a zero. Como que eu faço? Gente, você vai dividir os dois lados por A elevado a M. Tá? Se você dividir os dois lados por A elevado a M, gente, aqui vai dar A elevado a M dividido por A elevado a M. É uma coisa dividida por ela mesma. Pessoal, uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Então, A elevado a zero vezes 1. E aqui vai dar a mesma coisa, né? Uma coisa dividida por ela mesma também vai dar 1. É igual a 1. Pronto, daqui eu já achei que A elevado a zero é igual a 1. Então, duas maneiras de você pensar. Uma maneira é você pensando que o A elevado a zero tem que ser o elemento neutro da multiplicação, para que isso aqui aconteça. Uma outra maneira é você dividir os dois lados por A elevado a M, e aí você lembra que uma coisa dividida por ela mesma sempre dá 1. Beleza, pessoal? Então, galera, é por isso que A elevado a zero dá 1. Por quê? Porque vou escrever aqui, ó, é conveniente. Conveniente. Então, não é porque existe uma prova de que A elevado a zero dá 1, né? Não, é porque foi conveniente. A gente define A elevado a zero como 1 porque é conveniente. Porque é um número que, se eu disser que A elevado a zero vale 1, a minha propriedade que funcionava aqui vai continuar funcionando quando eu colocar o zero. Entenderam isso? Então, gente, é uma convenção. A elevado a zero é uma definição, é uma convenção. Foi conveniente definir A elevado a zero igual a 1 para que a propriedade fundamental que funcionava nesse conjunto continue funcionando nesse conjunto que eu incluí o zero, tá? Então, para que a propriedade continuasse funcionando, foi conveniente isso. E aí eu defini A elevado a zero igual a 1. Beleza. Professor, de onde que vem aquela prova do YouTube lá e onde que está o erro? Bom, pessoal, o que acontece? Vamos continuar aqui na história. Eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui para ficar bom pra gente. Bom, passou-se, né? Passou-se o tempo e agora alguém chegou e disse assim, caramba,
a gente precisa também que não tenha só o zero aqui, mas a gente quer definir a potência dentro de um conjunto maior, do conjunto dos inteiros. Então agora eu quero definir a potência dentro desse conjunto aqui, ó, Z. E o Z nada mais é do que o infinito para trás, menos 3, menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, infinito para frente. Eu quero definir agora em todos os inteiros. Bom, veja que ela está definida até aqui, né? Incluindo o zero. É uma definição que não é mais concreta igual era a primeira, né? Um produto de n fatores, porque a gente já viu que um produto de n fatores não funciona para o zero. Mas aí a gente define a elevado a zero como 1, e aí a definição se adequa, né? Ou seja, se a gente fosse definir aqui, seria um produto de n fatores quando n for positivo e 1 quando n igual a zero. É uma definição que a gente teria aqui dentro desse conjunto. Bom, agora já está bem definido aqui, mas eu ainda preciso definir agora para os números negativos. Surgiu a necessidade, pessoal, de estender essa potenciação para os números negativos. E aí o que a gente faz? Preste atenção. A gente vai agora pegar algo mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vamos pegar com um número concreto, mas podia ser com a elevado a n também, tá? Mas vamos pegar com um número concreto que fica mais fácil de vocês enxergarem. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 4. Bom, qual que é a ideia, pessoal? É a mesma daqui. Eu quero que a propriedade fundamental que funcionava no primeiro conjunto, que eu fiz a elevado a zero igual a 1 para funcionar no segundo conjunto, que inclui o zero, eu quero que essa mesma propriedade continue funcionando nesse terceiro conjunto, onde a gente vai incluir os números negativos, né? Os n's negativos. Bom, eu quero que continue funcionando. Se continuar funcionando, se ela valer aqui, então a gente teria 2 elevado ao quê? 4 menos 4, mais, perdão, 4 mais menos 4. Não é isso? Isso aqui, pessoal, daria o quê? Daria 2 elevado a 0. Bom, 2 elevado a 0, a gente já definiu aqui, né? Quando incluímos o 0. O 2 elevado a 0 é quanto? Ah, o 2 elevado a 0 é igual a 1. A gente já definiu ali. Tem que continuar valendo a mesma definição, agora que a gente está estendendo para esse conjunto daqui. Bom, e aqui a gente teria o que agora? A gente teria 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 4 é igual a 1. E aí, pessoal, a gente simplesmente dividiria os dois lados por 2 elevado a 4. Quando a gente fizer isso, o que vai aparecer? 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4 dá 1, né, pessoal? Então isso aqui daria 2 elevado a menos 4 igual a 1 sobre 2 elevado a 4. Pessoal, veja que eu fiz com um número, né? Fiz com um número para ficar mais visual, mas a gente poderia ter feito com letras. Se a gente simplesmente trocar o 4 aqui por m e o menos 4, né, aqui por menos m, a gente chegaria nisso aqui, ó. No que a gente chegaria? Que 2 elevado a m de Maria é igual a 1 sobre 2 elevado a... Perdão, 2 elevado a menos m de Maria, né? Igual a 1 sobre 2 elevado a m de Maria. Bom, então chegamos aqui nisso aqui. Ah, ó, primeiro conjunto, lá do início, estava bem definido. Funcionava a propriedade fundamental. Segundo conjunto, incluímos o zero. E para incluir o zero e continuar funcionando a propriedade fundamental, o que a gente teve que fazer? A gente teve que definir a elevado a zero como 1, o elemento neutro da multiplicação. Senão essa propriedade pararia de funcionar. Tudo bem? Beleza. Terceiro conjunto, agora estamos estendendo para os números negativos também, né? Os inteiros aqui vai englobar também os negativos. E aí, para que continue funcionando essa propriedade aqui também, a gente acabou de perceber que 2 elevado a um número negativo, que vamos chamar de menos m, tem que ser 1 sobre 2 elevado a m. Pronto, tá bem definido aqui também. Se a gente for imaginar a definição completa aqui dentro dos inteiros, o que é? A definição completa seria, bom, 2 elevado a elevado a m, né? Perdão, 2 não. A elevado a m seria um produto de n fatores a se o n é positivo. Seria igual a 1 se o n é igual a 0. E seria igual ao inverso do produto. Gente, 1 sobre 2 elevado a m é o inverso do produto. O inverso do produto de n fatores a se n for negativo. Eu botei aqui 2. Agora, a gente pode imaginar isso aqui funciona para qualquer número, né? Eu escolhi o 2, mas poderia ter escolhido qualquer número real a. Então, na verdade, a minha definição mais correta aqui para entrar os negativos seria a elevado a m é igual a elevado a menos m, perdão, é igual a 1 sobre a elevado a m. Tudo bem? Então aqui aqui eu usei números, né? E aqui com letras, tá, pessoal? Essa aqui seria a definição para entrar os negativos. Beleza. E aí, continuando, pessoal, agora eu vou apagar aqui, tá? Agora eu vou apagar aqui. Continuando, agora ainda dentro do conjunto dos inteiros, a gente vai definir uma nova propriedade.
ainda dentro do conjunto dos inteiros, a gente vai definir uma nova propriedade. Eu sei que o vídeo é longo, tá, pessoal? Mas acreditem, é o vídeo que melhor vai explicar isso aí na internet. Eu não achei nenhum vídeo no YouTube explicando direito isso na internet, tá? Bom, continuando. Ainda dentro dos inteiros, tá? Ainda dentro dos inteiros. Ainda dentro dos inteiros, agora eu quero definir uma nova propriedade. Que propriedade seria essa? Pessoal, seria a seguinte propriedade, vem comigo. Eu quero fazer um A elevado a M vezes um A elevado a menos N de navio. Bom, pessoal, para que a propriedade continue funcionando, né? Para que a propriedade continue funcionando, a gente sabe que tem que valer isso aqui, né? Para números negativos, tem que valer isso aqui. A elevado a menos M igual a 1 sobre A elevado a M, tá? Beleza. E para que essa propriedade funcione, esse cara aqui seria o quê? Seria o A elevado a M mais menos N. Não é isso aqui? E isso aqui, pessoal, seria A elevado a M de Maria menos N de navio. Beleza. Agora, não tem que valer isso aqui? A elevado a menos M não tem que ser 1 sobre A elevado a M? Então, usando aqui, eu vou reescrever assim, ó. A elevado a M de Maria vezes A elevado a menos N, pessoal, é 1 sobre A elevado a N. Veio daqui, né? A gente já definiu isso aqui. Isso é igual a A elevado a M menos N. E agora, pessoal, aqui é só uma multiplicação de frações, tá? Isso aqui vai dar A elevado a M de Maria dividido por A elevado a N de navio é igual a A elevado a M menos N. Pessoal, essa é a propriedade que eu mostrei para vocês lá, mais ou menos no início do vídeo, que as pessoas usam essa propriedade aqui para provar que A elevado a zero é igual a 1. Mas veja, pensa comigo, cadê o erro nisso? Gente, pensa, para eu chegar nessa propriedade, antes eu tive que definir, quando eu incluí o zero no conjunto, né, no lugar do N, eu tive que definir que A elevado a zero era igual a 1. Então A elevado a zero é igual a 1 foi uma condição anterior para que após isso eu chegasse nessa aqui, que foi quando eu coloquei os negativos, para que após isso eu chegasse nessa propriedade. Percebe? A elevado a zero igual a 1 foi uma condição anterior. Eu defini, porque foi conveniente definir A elevado a zero igual a 1 para que essa propriedade continuasse funcionando. Se eu não tivesse definido A elevado a zero igual a 1, eu não teria chegado nem aqui e muito menos aqui. Então essa propriedade não existia antes. Ela só começa a existir depois que eu vou avançando com os conjuntos, né? Avanço colocando zero, depois avanço colocando os negativos. Então essa propriedade só toma vida, só toma forma, depois que eu defini que A elevado a zero é igual a 1. Então não faz o mínimo sentido utilizar essa propriedade para provar que A elevado a zero é igual a 1. Por que não? Porque essa propriedade só existe porque A elevado a zero é igual a 1, porque a gente definiu isso antes. Veja bem, eu não sei se isso é claro, mas o A elevado a zero igual a 1 foi uma condição que foi muito conveniente e a gente definiu ela de forma conveniente e a partir dela a gente chegou nessa propriedade. Então não faz o mínimo sentido você usar a propriedade que veio da definição para provar que A elevado a zero é igual a 1. É igual o cachorro correndo atrás do rabo. Você está entendendo? Não faz o sentido. Em matemática você não pode usar isso. Você não pode usar uma condição antecedente. Você não pode usar algo que veio depois para provar algo que veio antes, que deu origem a esse algo que veio depois. Entendem o erro? Então o erro está exatamente aí, tá? Eu não posso usar isso aqui para provar que A elevado a zero é igual a 1. Não posso. Por quê? Porque isso veio como consequência de A elevado a zero ser igual a 1. Percebem isso? Então, gente, é complicado realmente, tá? Muita gente não entende isso, mas o grande erro tá aqui, tudo bem? Não pode usar essa propriedade para provar que A elevado a zero é igual a 1. A prova é daquele jeito que a gente mostrou, que na verdade não é uma prova, é uma definição. Foi conveniente que A elevado a zero fosse igual a 1 para que essa propriedade continuasse tendo vida quando eu incluísse o elemento zero. Depois, foi conveniente que eu definisse A elevado a menos M como 1 sobre A elevado a M. Para quê? Para que quando eu incluísse os números negativos, essa propriedade continuasse valendo, tá? Então veja que A elevado a zero igual a 1 não é uma prova, é uma definição por conveniência, para que a propriedade fundamental continue valendo. A elevado a menos M, ou seja, um expoente negativo, não é uma prova que é 1 sobre A elevado a M, não. É uma conveniência, é uma definição que foi muito conveniente
para que quando eu incluísse os números negativos, a propriedade fundamental continuasse valendo, continuasse a ter vida. Tudo bem? Acho que deu mais ou menos para entender isso aqui. Pessoal, antes da gente terminar, e eu já imagino que o vídeo deve estar grande, nem sei com quantos minutos está, mas imagino que deve estar grande. Só para a gente terminar, eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado, tá, pessoal? Muito cuidado. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Pessoal, você tem que tomar muito cuidado, porque a elevado a zero não é sempre igual a 1. Tá? Existe uma exceção. A gente já sabe que foi uma definição. Porém, tem que ter cuidado. Quando a gente pega... Lá quando a gente estava definindo e incluindo zero, vamos voltar um pouco aqui no tempo, tá? A gente fez assim, ó. A elevado a zero vezes a elevado a n. Para que essa propriedade continue funcionando, tem que ser a elevado a zero mais n, que é igual a a elevado a n. Aí a gente chegou em a elevado a zero vezes a elevado a n igual a elevado a n. Pessoal, toma cuidado, tá? Toma cuidado aqui. Pelo seguinte. Bom, imagina, por exemplo, que eu vá dividir isso aqui igual eu fiz, né? Por a elevado a n. Lembram disso? A elevado a n. Pessoal, isso aqui funciona para quase todos os valores, menos para 1. Que valor? Se o a for igual a zero. Se o a for igual a zero, vai dar errado, tá? Vai dar errado. Vai dar ruim, né? Como o pessoal costuma dizer hoje em dia. Por quê, pessoal? Tenta imaginar. Vamos pegar um valor aqui, tá? Vamos pegar zero, né? Vamos pegar, o a agora é zero. Então, vou pegar 0 elevado a zero vezes 0 elevado a n igual a 0 elevado a n. Eu só estou substituindo o a por zero, né? Beleza. Pessoal, quando você for dividir por 0 elevado a n aqui e aqui, você está fazendo uma divisão, porque 0 elevado a n, não importa quem seja o n, né? Positivo, negativo, 0 elevado a qualquer coisa é zero, né, pessoal? Então aqui, olha só, você está dividindo, na verdade, 0 por 0. O que você está fazendo aqui é uma divisão de 0 por 0. E 0 por 0, diferente de outros números, a gente sempre fala assim, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Qualquer número não, né? Qualquer número menos o 0. Tudo bem? Você pode pensar isso para qualquer número. 5 dividido por 5 dá 1. 6 dividido por 6 dá 1. 1000 dividido por 1000 dá 1. E 0 dividido por 0? Ah, dá 1, professor. 1 vezes 0 dá 0. Beleza, mas podia ser 2. 0 dividido por 0 pode ser 2, porque 2 vezes 0 dá 0. 0 dividido por 0 pode ser 10, porque 10 vezes 0 dá 0. Gente, 0 dividido por 0 pode ser qualquer valor, não é isso? 0 dividido por 0 pode ser qualquer valor, porque qualquer valor vezes 0 dá 0. 0 sobre 0 é uma coisa que na matemática a gente dá o nome de indeterminado. Indeterminado. É uma indeterminação matemática. Então, quando eu faço aqui 0 elevado a n dividido por 0 elevado a n, eu estou dividindo 0 por 0. E 0 por 0 não necessariamente dá 1, tá, pessoal? 0 por 0 não necessariamente dá 1. Então, quando eu pego aqui, ó, 0 elevado a 0, eu vou dizer que vezes 1 igual a 1, isso aqui está errado. 0 elevado a 0 é indeterminado. Tá? Indeterminado. Pessoal, 0 elevado a 0 é indeterminado. Então, isso aqui dava certo para qualquer A que a gente colocasse aqui que não fosse 0. Podia ser 2, 5, 1000, menos 20, podia ser π, podia ser raiz de 7, qualquer número real. Qualquer número real, quando você dividisse por ele mesmo, A elevado a n dividido por A elevado a n daria 1. A única exceção que isso não acontece é o 0. 0 dividido por 0 é indeterminado. Pode ser 1, 2, 10, 1000, pode ser qualquer valor. Então, eu não posso dizer que 0 elevado a 0 é 1. Não posso. 0 elevado a 0, ele é indeterminado, pessoal. Então, olha só. Olha no que a gente chegou aqui agora, para a gente fechar. Né? Para a gente fechar. Cuidado com isso. Cuidado com isso. A elevado a 0 é igual a 1, vírgula, se e só se A for diferente de 0. Se o A for 0, 0 elevado a 0 é indeterminado. Tudo bem? E outra coisa, o A elevado a 0 ser igual a 1, isso aqui, pessoal, tem que estar claro. Isso é uma definição. Uma definição que foi conveniente. E foi conveniente para quê?
para que essa propriedade fundamental, continuasse a valer quando eu inseri o número zero. Tudo bem? A elevado a menos m igual a 1 sobre a elevado a m também é uma definição. E uma definição que foi conveniente. Foi conveniente para quê? Foi conveniente quando eu inseri os números negativos. Eu já até apaguei aqui, né? Mas naquela hora que eu inseri os números negativos. Para quê? Para que a propriedade fundamental continuasse valendo. Então, põe isso na sua cabeça. Essas coisas não são provas matemáticas. Elas não são provadas. Elas são definições que foram convenientes para que a gente continuasse utilizando a propriedade fundamental nos diversos conjuntos que a gente precisa operar. Tudo bem, pessoal? Galera, eu vou parar por aqui. Tinha mais, né? A gente poderia estender agora do conjunto dos inteiros para o conjunto dos racionais. E aí a gente ia acabar achando a definição de raiz quadrada. Se você quer ver isso aí, deixa nos comentários que depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que nasceu a raiz quadrada. Nada mais foi do que a gente continuar a potência estendendo ela para o conjunto dos racionais. Daí nasceu a raiz quadrada, tudo bem? Depois a gente continua a potência estendendo ela para os números reais. Depois continua estendendo ela para os números complexos. E quando a gente estendeu ela para os números complexos, aí vai surgir a unidade imaginária. Então, gente, isso aí é mais vídeo que a gente pode fazer. Não dá para fazer num vídeo só, é muita coisa, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. Não compre essa ideia que tem na internet de que a elevado a m dividido por a elevado a n prova que a elevado a zero é igual a 1. Essa ideia tá errada, é o cachorro correndo atrás do rabo, tá, pessoal? Isso não existe em matemática, talvez seja até legal você consiga memorizar dessa forma, mas é uma demonstração que não faz sentido nenhum matemático, tá bom? Eu resolvi trazer isso aqui pra vocês porque eu vi aí que você não acha explicação disso em vídeo do YouTube, eu pelo menos não achei, eu assisti mais de 20 vídeos e todos eles dão aquela mesma explicação que eu mostrei pra vocês no início, que é uma explicação incorreta. Pessoal, foi uma matemática um pouco mais avançada, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixa um like pra gente, comenta o que vocês acharam aí no vídeo, tá? É uma matemática realmente mais pesada, eu não vou trazer sempre esse tipo de matemática, só realmente quando eu achar que é necessário, tá bom? Grande abraço, segue a gente, até a próxima.